Então vamos lá. Bom, eu tinha feito uma enquete recentemente para saber o que o pessoal mais gostaria de saber, né, sobre problemas circulatórios. Eu quero que hoje seja a primeira de várias lives que eu pretendo fazer sobre circulação, e na enquete venceu problemas circulatórios em tempos de quarentena. Aliás, eu acho que é o assunto que está na moda. Então vamos lá. Para a gente poder entender um pouquinho da circulação, nós precisamos primeiro conhecer a anatomia e a fisiologia da circulação. Então nós temos, basicamente, no nosso corpo humano, dois tipos de circulação. A circulação arterial e a circulação venosa. Isso a gente pode, assim, num exercício mental, tentar lembrar do tempo do colegial, onde se estudava, né, o que é o sangue arterial e o que é o sangue venoso. O sangue arterial é aquele rico em oxigênio e rico em nutrientes, e o venoso é um sangue que é pobre em oxigênio, portanto ele é rico em gás carbônico e em detritos que as células acabam jogando no seu interior. Nós temos uma bomba no nosso peito chamado coração, e esse coração ele bombeia o sangue para todo o organismo. Esse sangue que sai do coração é o sangue arterial. Como eu já disse, rico em oxigênio, ele é espalhado pelo organismo para levar o oxigênio e os nutrientes para todas as células do corpo. É como se fosse o encanamento de água potável de uma casa, onde ele leva água limpa para as torneiras. No momento que as células usam esse sangue, usam o oxigênio e os nutrientes, as células devolvem para o sangue o gás carbônico e substâncias que elas estão excretando. Isso vai para o sangue venoso. O sangue venoso, ele traz o sangue, a circulação venosa traz o sangue venoso, que é o sangue que traz todos esses detritos das células de volta para o coração. O coração novamente bombeia esse sangue para os pulmões e nos pulmões ele é oxigenado novamente. O retorno venoso, agora vamos falar um pouquinho das pernas. O ser humano, depois que passou a andar ereto, passou a andar de forma ereta, ele ganhou dois problemas. Um problema na coluna, que nenhum outro animal tem, e um problema de varizes, porque o sangue agora tem que subir contra a gravidade das pernas para o coração. Então, o que acontece? Como é feito esse bombeamento? Cerca de 80% a 85% do retorno venoso, né, do sangue venoso que vem das pernas, eles passam por veias profundas. Então, nós temos um sistema que está profundo na perna e um sistema que é superficial, que fica logo abaixo da pele. Esse sistema profundo, principalmente nas pernas, ele passa por dentro da musculatura da panturrilha. Panturrilha, para quem não sabe, são as batatas das pernas. Essas veias possuem no seu interior válvulas que abrem e fecham de acordo com a contração da musculatura da panturrilha. Então, conforme nós fazemos o movimento de caminhada, a musculatura da panturrilha espreme essas veias, fazendo com que o sangue suba. Ele não desce porque essas válvulas se abrem para o sangue subir, mas quando relaxa a musculatura, essas válvulas se fecham e o sangue não volta. Muito bem. Então, agora conhecendo um pouco da nossa fisiologia, né, do que é normal em termos de circulação, tanto arterial como venosa, podemos concluir que a circulação arterial irriga e a circulação venosa drena. A circulação arterial corresponde àquela água potável, né, o encanamento de água potável,
e as veias correspondem ao encanamento do esgoto, trazendo a água usada para ser reciclada. Muito bem, então conhecendo um pouquinho disso, agora vamos entender um pouquinho quais são as anomalias, quais são as doenças que podem advir de problemas relacionados às artérias e relacionados às veias, né? Nas doenças arteriais, como eu disse, ela irriga. Então, o principal problema que existe nas artérias é quando ocorre sua obstrução, seu entupimento. Isso pode ocorrer basicamente por duas formas. Uma é quando forma um coágulo, né, uma coalhada de sangue dentro da artéria. Isso fecha a circulação, impedindo que o sangue chegue numa determinada área do corpo humano. Se isso ocorrer no coração, numa artéria coronária, pode dar um infarto. Se isso ocorrer numa artéria da perna, pode dar uma necrose, uma gangrena até da perna. Se ocorrer numa artéria que vai para o cérebro ou dentro do cérebro, nós temos o acidente vascular cerebral ou conhecido como derrame cerebral. Muito bem. E no caso das veias? No caso das veias, nós temos basicamente o problema da dilatação dessas veias, que é quando ocorrem as varizes, ou seja, as varizes é quando ocorre um enfraquecimento dessas veias e, consequentemente, a sua dilatação. Porque como o homem está na forma ereta, a gravidade fica empurrando o sangue para baixo e muitas vezes a veia não aguenta essa pressão. E não aguentando essa pressão, ela acaba dilatando. No que ela dilata, aquelas válvulas que se fechavam para não deixar o sangue voltar na contramão, agora se afastam e não fecham mais. Agora, no momento em que ela não fecha mais, o sangue começa a refluir na veia. O sangue que quer subir se choca com o que quer descer e isso faz com que a velocidade dentro da veia caia ou até pare, formando uma força para os lados. E essa força é que faz com que dilatem as veias, formando as varizes. Muito bem. Na situação em que esse sangue circule com uma velocidade muito baixa na veia, ele pode coagular. O coágulo, para quem não sabe o que é como se fosse uma coalhada, só que de sangue. Quem nunca comeu uma coalhada de leite, né? A coalhada do leite nada mais é do que um coágulo de leite. Só que o trombo ou coágulo de sangue é vermelho. Ele obstrui a veia, formando assim a trombose. A trombose tem seus riscos, porque esse coágulo ou essa ricota que se forma dentro da veia, ela pode se soltar e viajar e parar no pulmão, dando o que se chama de embolia pulmonar. E isso pode ser fatal, né? Fulano estava andando, de repente teve um problema e morreu repentinamente. Muitas vezes pode ter acontecido uma embolia pulmonar por conta de uma trombose numa perna ou em algum outro lugar do organismo. Muito bem, então conhecendo agora a fisiologia, como funciona normalmente a circulação, tanto arterial como venosa, e sabendo mais ou menos como se formam as doenças vasculares, vamos entender um pouquinho agora do que o sedentarismo pode fazer para agravar essas doenças ou criar alguns problemas. E agora nós entramos na fase da quarentena. Muito bem, as doenças vasculares, elas não surgem por ficarmos sentados, mas algumas delas podem se agravar por conta do sedentarismo, né? O nosso corpo foi projetado para estar sempre em movimento. E o sedentarismo, provocado agora pelo fechamento das academias, parques e não poder mais quase que se andar nas ruas, em algumas cidades chega da cadeia, né? Isso pode fazer com que se dificulte o retorno venoso, pode-se fazer com que se diminua o gasto calórico, tantas charges que nós vemos, né, de pessoas que vão engordar com a quarentena. E isso pode gerar perigos para a saúde, e em especial para os idosos, também, que nós vamos falar um pouquinho adiante.
As doenças que acometem o sistema circulatório também podem ocorrer nesse período de quarentena. Se pararmos para pensar que a quarentena está fazendo com que muitos percam o emprego ou não consigam o sustento mínimo para poder alimentar suas famílias, isso faz com que o indivíduo entre num estresse muito grande, em depressão, e tudo isso mexe também com a circulação, podendo gerar problemas como o infarto, que eu falei anteriormente, quando a artéria ela pode dar um espasmo é quando ela dá uma fechada, isso pode ocorrer no coração e levar a um infarto, pode levar a um derrame cerebral, que é o acidente vascular cerebral, pode levar também ao agravamento da má circulação arterial em extremidades, então indivíduos que tenham a arteriosclerose, que tenham problemas já de estreitamento das artérias, principalmente nas pernas, no sedentarismo isso pode piorar, porque eles dependem de exercícios para fazer com que as artérias se dilatem novamente para que esse sangue possa circular, não é? E isso então pode levar a dores nas pernas, pessoas que têm que ficar muito tempo sentadas agora no home office vão ter inchaço e, mais extremamente falando, né, no extremo dos casos, até levar a trombose. Agora, vejam bem, o inchaço nas pernas, para se definir se ele é realmente o agravamento de uma doença circulatória ou retenção de líquidos, que também gera inchaços, isso é necessário a avaliação de um médico, né? Então, considerando agora que o indivíduo que está no sedentarismo vai ficar muito tempo sentado, ou até mesmo de pé parado, não sabe como é que é a questão do home office, levando em consideração as doenças venosas, isso pode fazer um agravamento principalmente das varizes. Então, como eu expliquei anteriormente, as varizes são a dilatação das veias, porque não aguentam a pressão da gravidade no sangue venoso, que deveria estar subindo e não descendo. Muito bem, então no momento em que o indivíduo fica sedentário, fica parado, com as pernas para baixo, ele para de bombear esse sangue venoso, ele para de fazer aquele movimento com os pés, na caminhada. E essa parada, esse sedentarismo, esse tempo sentado em que se está no computador trabalhando, ele é muito similar ao que acontece nos voos longos de avião, né? Quem nunca ouviu falar da situação em que ocorre uma trombose, ou pessoas que chegam com a perna bem inchada depois de um voo longo, e isso tem muito a ver com o fato de ficar sentado numa mesma posição por muitas horas. Então, isso pode agravar as doenças venosas, entre elas as varizes. E agravando as varizes, o risco de uma trombose é muito maior. Veja bem, não significa que quem tem varizes vá ter trombose, óbvio, mas aqueles que possuam varizes, mesmo que mínimas, mesmo que pequenas, e aí entram principalmente aqueles indivíduos que não sabem que tem varizes, às vezes só tem vasinhos, e muitas vezes os vasinhos nas pernas são a ponta do iceberg de varizes escondidas, porque eles podem ser alimentados pelas varizes. Então, nesses indivíduos, a chance de trombose é muito maior, né? E outra coisa também que ocorre em pessoas que ficam muito tempo sentadas fazendo seu trabalho em casa é justamente a ocorrência do inchaço nas pernas, igualzinho que acontece no avião. Enquanto quando a gente trabalha no nosso escritório, lá na empresa que nos contratou, e nós temos um período de 8 horas de trabalho no dia, quando se está em casa, muitas vezes a gente não se policia em termos de tempo de trabalho. E a gente acaba fazendo o trabalho, sentado, trabalhando, quando vai ver no relógio já está trabalhando 12, 14 horas. E se esquece do próprio corpo humano. E quando vai ver, a perna está inchada, o sapato está apertado. E isso acontece justamente na quarentena. Agora eu falei que uma situação que causa
uma necessidade de cuidado maior, que são os idosos. Os idosos são a grande preocupação, principalmente na contaminação do coronavírus. Eles ficam isolados em suas residências, nesse período de quarentena, eles estão afastados de suas atividades diárias, principalmente aqueles que precisam de fisioterapia, de caminhadas numa praia ou numa praça, e isso faz com que muitos fiquem muito tempo sentados ou deitados. E essa imobilidade temporária pode afetar a circulação de uma forma muito grave. E é preciso que algumas medidas para evitar esses inchaços e sensação de peso nas pernas e até as temidas tromboses sejam tomadas. Precisamos tomar algumas medidas para isso. E as dicas são muito simples para os mais velhos. Além de evitar ficar sentado ou deitado por muitas horas, é indicado diminuir o consumo de sal e tomar muito líquido, porque isso faz com que o rim funcione melhor, e evitar alimentos ultraprocessados, porque esses alimentos contêm muito sódio, e o sódio faz com que se retenha água, fazendo aumentar a pressão e fazendo com que aumente os inchaços nas pernas. Porque nossas pernas, nosso subcutâneo, a parte embaixo da nossa pele, ela parece uma esponja, ela é como se fosse uma esponja. Aliás, nosso corpo é uma esponja, nós temos 60% do nosso corpo em água. Então, se a gente pega uma esponja de lavar louça, molha uma extremidade e coloca ela de cabeça para baixo com a parte molhada para cima, aquilo vai escorrer pela esponja, de forma que a água vai ficar represada embaixo. E é isso que acontece quando a gente fica muito tempo sentado. A água migra no nosso corpo, fazendo com que a perna enche. Muito bem. E uma das coisas que o idoso tem que fazer, mas isso também serve para os jovens, é a movimentação dos pés, como se estivéssemos trabalhando uma máquina de costura antiga. Esse movimento dos pés para baixo e para cima trabalha a panturrilha, a batata da perna, fazendo com que o movimento dessa musculatura bombeie o sangue venoso para cima. Agora, os idosos sofrem muito mais do que os jovens com as doenças arteriais. Aquilo que eu falei no início, o idoso ele acaba tendo estreitamento nas artérias, pela arteriosclerose, e eles dependem dos exercícios, dependem de uma movimentação contínua, justamente para que essa circulação se faça adequadamente. Esse exercício contínuo faz com que a microcirculação, quer dizer, a circulação microscópica, se dilate, levando um pouco mais de sangue para as extremidades. Se eles não conseguem caminhar, a tendência é justamente a piora desse quadro. E nesse caso, eles poderão ter muitas dores, mesmo sentados ou deitados, o que faz com que eles percam sono, o que faz com que eles sofram mais, se alimentem menos, e com isso eles podem ter uma piora gradativa e, infelizmente, rápida da sua qualidade de vida, podendo chegar até a morte. Portanto, temos que cuidar dos nossos queridos entes da terceira idade, entenda uma coisa, nós estamos falando de idosos, não de velhos, porque velho é aquele que não curte, que não aproveita a vida. O idoso é uma pessoa que tem idade mais avançada, o idoso é um jovem que deu certo, na verdade, falando assim. Muito bem, falamos aqui então um pouquinho da anatomia, um pouquinho de como funcionam as doenças, um pouquinho sobre o que acontece no sedentarismo em relação à circulação. E agora, falamos um pouquinho também sobre os idosos. Então agora nós vamos falar sobre algumas condutas que são importantes na quarentena. Então, aqueles que são obrigados a fazer home office, ou seja, são obrigados a trabalhar em casa, sentados e sem um esquema
de horário, ele não tem hora para almoçar, não tem hora para ir embora, não tem hora para marcar cartão e etc. Existem algumas regrinhas básicas para que se tenha uma saúde melhor nesse tempo de quarentena. Entre eles, a primeira coisa que se tem que fazer, que eu também aconselho a todos que vão fazer viagens longas de avião, é levantar a cada hora. Cada hora, hora e meia, levanta-se um pouquinho da cadeira e faz-se uma pequena caminhada. Vejam bem, existe uma diferença muito grande entre caminhar e andar. Ah, doutor, eu caminho bastante lá em casa, eu trabalho muito na cozinha, eu ando da cozinha para o quarto, do quarto para o banheiro, do banheiro para a área de serviço, eu ando muito. Mas, gente, há uma diferença muito grande entre caminhar e andar. Caminhar é um movimento contínuo e ajuda a bombear o sangue das pernas de volta para o coração. É aquilo que eu falei no início, é um movimento contínuo de movimentar o pé para cima e para baixo, movimentando a panturrilha, com isso fazendo com que o sangue flua de baixo para cima, promovendo o retorno venoso. Agora, andar um pequeno trecho e parar de novo, andar da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, isso não é caminhar. Agora, mas, doutor, eu moro num apartamento pequeno, como é que eu vou caminhar dentro dele? Para tudo a gente acha uma solução, não é verdade? O que se faz então para caminhar alguns minutos dentro de um apartamento? Pega um corredor dentro do seu apartamento e faça ida e volta nele, ou pegue na sua sala, ande em volta da mesa, caminhe em volta da mesa, faça círculos, caminhe em círculos, não é verdade? E com isso vai estar fazendo bombeamento. Uma outra coisa que seria interessante também é depois, na hora do descanso, a hora que você decidiu que já está na hora de parar com o trabalho, é elevar as pernas. Então, aqueles que estão trabalhando em casa, se puderem sentar com as pernas na horizontal, é uma coisa muito boa a fazer, porque não ficam para baixo, a gravidade não fica empurrando a água, nem o sangue, e com isso evitará muitos problemas circulatórios. Ah, mas doutor, me dói as costas. Infelizmente, ficar sentado muitas horas por dia também afeta a coluna, não é só a circulação. Fazer um parênteses, não tem nada a ver com a circulação, mas ficar muito tempo sentado, isso comprime nervos que passam pelas nádegas, né? O famoso nervo ciático passa pelas nádegas e vão para as pernas. Então, ficar muito tempo sentado faz a compressão desses nervos e muitas vezes ocorre o adormecimento das pernas. O que é o adormecimento das pernas? O termo correto é parestesia, vamos usar o termo correto. Mas o adormecimento das pernas nada mais é do que a compressão de nervos. Os nervos são como fios elétricos que transmitem informações da nossa periferia para o nosso cérebro. Nosso corpo humano é como um computador. O nosso cérebro é o processador do computador. E os nervos são os cabos que ligam os periféricos à CPU. Então, na hora que se comprime muito o nervo, ocorre o formigamento, ocorre o adormecimento das extremidades. Isso também se resolve levantando e andando um pouquinho para descomprimir os nervos. Então, antes que me perguntem, o formigamento não tem nada a ver com a circulação. Então, item 2, elevar as pernas. Se puder fazer, é muito importante. Aqueles indivíduos que têm constantes inchaços nas pernas, aqueles que têm varizes, ou que tem algum problema venoso nas pernas, né? Alguém que já teve uma trombose e acaba tendo inchaços constantes, esses indivíduos, e mesmo os saudáveis, também aconselho, seria importante o uso de meias elásticas. Eu sei, você está torcendo o nariz porque meia elástica é feio, vou ficar com a perna igual da minha avó, da minha bisavó. Não, veja bem,
Meia elástica, hoje em dia, já existem meias com tecnologia moderna. Existem meias elásticas que parecem verdadeiras meias de nylon, no caso das mulheres, que são transparentes, que são bonitas e que são confortáveis. Não é aquelas meias elásticas antigas ou daquela marca famosa, que todo mundo usa como sinônimo de meia. Não é como eram aquelas meias antigas, que a perna fica feia, parecendo uma perna de boneca. Não. Hoje em dia as meias elas já são tecnologicamente preparadas para dar compressão graduada em cada parte da perna. Portanto, elas são confortáveis, elas mantêm o retorno venoso e mantêm o mínimo movimento da panturrilha para ajudar a bombear o sangue. Então, meu conselho, assim como eu aconselho quem vai viajar de avião, viagens longas, que usem as meias elásticas, meu conselho também é que usem meias elásticas para o seu trabalho em casa. Principalmente, como eu disse, as pessoas que tenham algum problema venoso, algum problema de circulação venosa. Contraindicado para pessoas que têm problemas arteriais. Como eu disse, a artéria irriga as extremidades, portanto, se eu comprimir a perna, eu vou estar prejudicando a circulação arterial, tá? Por isso que é muito importante, indivíduos que possuam algum sintoma ou algum sinal, alguma suspeita de um problema circulatório, é sempre importante fazer uma visita ao vascular, né? E, de alguma forma, ouvir a opinião e fazer uma prevenção. O velho jargão, melhor prevenir do que remediar. Item 3, dentro da nossa conduta na quarentena. Praticar exercícios físicos. Poxa, todo médico diz isso, né? Tem uma alimentação saudável, pratica exercícios físicos. Oh, mas como é que eu vou fazer isso preso em casa? Para a gente poder fazer exercícios físicos dentro de casa, a primeira coisa que tem que ser feita é tomar a decisão de que se vai fazer o exercício físico. Lógico que se a vontade for zero, dificilmente vai se começar. Mas temos que ter força de vontade e temos que começar de algum momento. Temos que sair da inércia e começar os exercícios. Mas, Márcio, as academias estão fechadas, os parques estão fechados, o que eu vou fazer dentro de casa? Muito simples, fazer movimentos repetitivos. Nós, no nosso tempo de colégio, de faculdade, quando a gente tinha educação física, nós não usávamos aparelhos para fazer ginástica. Nós fazíamos ginástica dentro de casa. Nós fazíamos ginásticas só com o nosso corpo. Agachamento, um exercício que é muito importante é ficar na ponta dos pés. Então pega-se uma escada, ou um degrau, ou um livro, é pena que já não existem mais as listas telefônicas, né? Mas fazer o exercício para a panturrilha, isso pode se fazer dentro de casa, mesmo sentado dá para fazer. Agachamento, flexão de braço, alongamentos, tudo isso daqui é muito importante. É lógico que isso depende da força de vontade, mas tudo isso vai fazer muito bem para a circulação. E um item também muito importante, que como a gente está sedentário dentro de casa, a gente acaba não suando tanto, não perdendo muito líquido, porque às vezes a gente está no ventilador, no ar-condicionado, no ventinho, e a gente acaba esquecendo de quê? Da hidratação. Então é muito importante a hidratação também durante os tempos de quarentena. A hidratação, ela faz com que o nosso sangue não fique tão concentrado. E essa concentração do sangue pode fazer com que ele fique, entre aspas, um pouquinho mais grosso. Não é o termo correto. Como disse, eu estou usando termos leigos para que o público possa entender. Então, o sangue ele fica realmente um pouco mais concentrado, um pouco mais espesso, facilitando assim tromboses. Isso também ocorre em voos longos. Quando eu dou palestras sobre voos longos,
Eu sempre aconselho que aquele indivíduo que esteja no avião tome bastante líquido, porque a pressurização na cabine do avião faz com que a pressão lá seja mais baixa do que a pressão atmosférica aqui embaixo, onde nós estamos, e faz com que a gente perca líquido pela evaporação. E isso concentra o sangue, fazendo com que essa concentração facilite as tromboses. Então é muito importante, repetindo, o fato de se ficar em home office, horas e horas e horas sentado trabalhando, é a mesma coisa que uma viagem longa de avião. Só muda a pressurização, porque nós estamos na pressão atmosférica aqui, mas o resto é igualzinho. Portanto, a hidratação é muito importante mesmo, tá bom? E para a gente poder encerrar esse assunto, nós podemos dizer que todas essas práticas que eu acabei de dizer, todas essas práticas que eu acabei de falar, elas deverão e poderão ser utilizadas mesmo quando essa pandemia passar. Podemos usar nesse momento de isolamento para adquirirmos hábitos que nos ajudem a nossa saúde de forma permanente. Portanto, vamos tirar alguma lição boa desse período? Será que isso não está acontecendo para que nós podemos rever nossa qualidade de vida, repensar o que nós podemos fazer para melhorar? Pense bem nisso. E eu gostaria de terminar dizendo que todos aqueles que tiverem perguntas a fazer e tiverem feito através das redes sociais, das redes sociais, podem ter certeza que eu vou responder a cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter me aguentado aqui falando. E se Deus quiser, pretendo na próxima quarta-feira, às 19 horas, fazer uma outra live falando sobre outro assunto. O assunto que foi segundo lugar na enquete que nós fizemos foi procedimentos para driblar os vasinhos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre vasinhos e alguns tratamentos na próxima quarta-feira. Tá bom, gente? Muito obrigado, bom resto de semana, bom fim de semana e até a próxima quarta-feira.